Bem-vindos todos ao nosso blog Vivendo a Vida Feliz, nesse dia tão importante para nossas vidas, o dia que o Senhor nos fez, estamos ao vivo, podendo transmitir um pouco da palavra de Deus. Que você possa, nesses minutos, junto conosco, aprender um pouco mais da verdade sobre o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Então, eu queria que você sentisse à vontade, sentisse como uma pessoa que vai receber um alimento muito importante para as nossas vidas. E a palavra de Deus é aquela que nos dá todas as condições e podemos entender as maravilhas de Deus. Hoje é um dia que nós podemos dizer, hoje foi o dia que o Senhor nos fez. Por isso estamos alegres. O nosso blog, Vivendo a Vida Feliz, tem como objetivo trazer um pouco da mensagem de Deus escrita, falada, que você possa desfrutar disso visitando nosso blog. Temos lá alguns estudos bíblicos, algumas mensagens. Divulgue para as pessoas que elas possam sentir essa alegria em receber, ouvir a palavra de Deus. E é importante isso, importante para podermos dizer para este mundo que existe uma salvação, que existe um projeto, que existe uma esperança. A esperança é Jesus. E nesse dia que nós vamos falar sobre esta palavra de Deus, nós queremos que você possa compartilhar com as pessoas que estão nos vendo, ou as pessoas que estão querendo aprender um pouco mais sobre Deus. Compartilhe, divulgue para os amigos. Nós estamos todas as quartas-feiras, todos os sábados, às 11 horas da manhã, aqui fazendo esta mensagem, para que você possa receber uma ajuda na tua vida. Quantas pessoas neste momento estão passando por grandes dificuldades, pessoas que nós talvez nem podemos imaginar, talvez um amigo, um parente, um conhecido nosso, não é verdade? Então eu queria que você agora pudesse meditar juntamente conosco na palavra de Deus, palavra esta que tem atravessado tantas histórias, anos, centenas, milhares de anos que a Bíblia tem preservado a sua essência, a sua verdade. Não é à toa que a Bíblia é o livro mais lido no planeta Terra. E isso faz com que ela tenha autoridade. Uma autoridade que não foi escrita por homens. A Bíblia foi inspirada por Deus. Deus foi o autor e consumador desta obra preciosa, maravilhosa nas nossas vidas. E eu queria que você pudesse meditar comigo hoje num texto lá do Evangelho de Lucas. Lucas, o terceiro evangelho do Novo Testamento, vai nos falar a respeito de uma parábola que Jesus foi dizer aos seus discípulos. Parábola é uma história contada por Jesus, é algo que pode ter acontecido, que aconteceu durante Jesus ou poderia posteriormente acontecer. Parábola é uma história contada por Jesus que não deixa de ser algo realístico. Ou seja, você sabe que as parábolas, muitas vezes as pessoas ficam achando a parábola é uma coisa que não existe. Não é verdade. Parábola é, sim, uma expressão de uma história verídica, que é contada. E Jesus vai contar essa história lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo de número 11, até o versículo 13, nós vamos falar um pouquinho e depois nós vamos adiante alguns versículos sobre essa história do chamado filho pródigo, ou, como nós podemos dizer, muitas pessoas não sabem o que significa pródigo. Pródigo significa esbanjador, aquele que gasta todas as coisas à toa, na nossa gíria popular. Jesus começa dizendo a seguinte palavra, ele vai continuando a falar sobre o que significa o amor de Deus para com as pessoas, e do versículo 1 em diante ele vai começar a combater os publicanos, os fariseus, para os discípulos, e no versículo 11 ele começa dizendo o seguinte, que continuou, Jesus contando a história, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Eu queria parar aí um pouquinho para nós podermos entender essa história
da qual nós vamos meditar hoje à tarde sobre as consequências quando abandonamos a casa do nosso Pai. As consequências. E você sabe muito bem que nós temos algumas consequências quando nós deixamos a casa do Pai ou quando nós deixamos a casa de Deus. Eu queria falar sobre isso, ou quando deixamos a Deus. E Jesus nos fala de algumas dificuldades que nós encontramos no mundo. Na verdade, no Evangelho de João, eu mencionei já várias vezes, lá no capítulo 16, versículo 33, ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele chama os seus discípulos para perto de si antes da sua morte e diz: olha, eu quero dizer uma coisa, o pastor será tirado e as ovelhas irão passar por várias dificuldades. E o pastor será levado para os céus e vocês vão ficar sozinhos. E logo virá o Espírito Santo e vai dar a vocês condições de vocês continuarem esta vida. Mas não é uma vida fácil, é uma vida, muitas vezes, de dificuldades, vida de problemas, vida de angústias. Mas em todas essas dificuldades e angústias, nós temos sempre o suporte, a reposição das nossas energias. E o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclitos, como é chamado, ele nos repõe todas as nossas necessidades. Eles vêm repor aquilo que nós precisamos. E o apóstolo Paulo sabiamente nos diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa expressão enchei-vos, no imperativo, está nos dizendo: cada momento da sua vida você tem que encher. Vocês têm que estar alimentando-se mais e mais e mais para poder conseguir viver uma vida nesse mundo. E é por isso que o apóstolo Paulo nos diz mais ainda. Ele diz assim: andais no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, os desejos, as satisfações da carne. Por isso é que nós vamos entender algumas coisas importantes, quais são as consequências quando nós abandonamos. Não está dizendo que você, ao sair, quando você casa, ou você vai para uma escola, para uma faculdade, ou para uma universidade, ou quando você vai para uma viagem, não está falando isso, de você abandonar a casa do seu pai, deixar a casa do seu pai, mas você deixar por alguma intriga, alguma briga. E a primeira coisa que nós podemos entender é que nas dificuldades que vão, ou as consequências que vão acontecer, uma delas é que nós não conseguimos enxergar os erros. Não é verdade? Quando nós abandonamos a Deus, nós não conseguimos enxergar os erros que nós estamos vivendo. E aconteceu exatamente com esse jovem. Esse jovem, a história de Israel nos diz que toda a família, quando o pai tinha vários filhos, ele sempre dividia os bens ou a sua herança, principalmente o território, o patrimônio que ele tinha, a casa, as fazendas, os gados. A pessoa mais importante a receber esses bens era o primogênito. Ele receberia praticamente quase tudo. E o resto dos filhos seriam dado dinheiro para que eles pudessem cuidar das suas vidas. Mas isso num determinado tempo. E aqui nós vemos já algo que foi colocado adiante, como dizendo, colocando o carro na frente dos bois. Esse filho, o mais moço, o mais jovem, como podemos dizer, ele chega para o pai e diz: pai, versículo 12, dá-me a parte que me cabe. Ou seja, dá minha herança. Eu quero desfrutar, eu quero viver, pai. E aquele jovem, com toda a sua força, vigor, com todo o seu ímpeto da juventude, achou que ele era dono do seu próprio nariz, senhor de si, e que resolveria os problemas em qualquer momento que aparecesse. E esse jovem pega toda aquela herança e ele sai em busca de uma, como a gente pode dizer, de uma aventura. Ele achou que ele estava fazendo a coisa mais certa do mundo. E ele não conseguia mais enxergar as coisas erradas. E vem aquela velha expressão: o certo se torna errado e o errado se torna certo. Quando as pessoas não conseguem enxergar que elas estão erradas, tudo ao seu redor parece que está certo, mas na verdade não está. E esse jovem começou a ver isso, e começou a ver isso nas dificuldades que ele começou a passar. E diz-nos o texto que esse jovem, ao sair, tá,
recebeu os seus bens, não passou muito tempo. Não passou muito tempo, ele gastou tudo, dissipou tudo que ele tinha na sua vida. Ele achou que ele estava vivendo a sua vida de regalias, agora sim, desfrutando do melhor. E não era nada disso. Ele estava caminhando para um abismo que seria tão trágico na sua vida. E ele não enxergava isso. Ele não conseguia ver isso. Para ele estava tudo certo. E isso era um problema. E isso é um problema. Uma segunda coisa que causa-nos consequências de estarmos longe ou abandonando a Deus é que nós não conseguimos viver de maneira digna. Não é verdade? Quando esse jovem, ao pegar o seu dinheiro, foi para uma terra distante e dissipou todo o seu dinheiro, os amigos ajuntaram-se a ele naquele momento de alegria, de festa, de felicidade, e os amigos começaram a gastar o dinheiro. E você sabe muito bem que quando você gasta e você não tem como repor, aquilo vai se esvaziando, o caixa vai se acabando, e uma hora acabou. Diz no texto da Bíblia, lá no versículo 13, não passaram muitos dias, esse filho, que tinha juntado tudo, dissipou tudo, 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 tudo. E gastou tudo que ele tinha vivendo dissolutamente. Vivendo de uma maneira agora amargurada. Acabou o dinheiro. E quando acabou o dinheiro, acabou os amigos. Quando acabou os amigos, acabou a felicidade. E começou a faltar a paz. Começou a faltar a alegria. Começou a faltar o amor. E ele estava vivendo agora uma vida de maneira como que muito difícil. A sua vida era algo indigno agora. Era algo que nós podemos dizer, ele estava passando necessidade. Ele não conseguia ver a sua vida. Ele não conseguia mais ver a sua vida dignamente. Não conseguia mais viver dignamente. A tal ponto que esse rapaz, ele fez o seguinte, versículo 14 nos diz que depois de consumir tudo, depois de ele ter gastado tudo, sobreveio no lugar que ele vivia ainda para ajudar. Sobreveio uma fome terrível no país, uma miséria total. Além dele perder tudo, dinheiro, a fama, os amigos, agora ele perde também a sua condição de poder se autossustentar. E o país também passa por uma terrível assolação, algo sórdido, da terra ficar seca, provavelmente sem chuva. E isso acabou com toda a esperança daquelas pessoas e ele também não tinha mais o que fazer. Estava distante, não tinha dinheiro para comprar passagem de volta. Estava lá sem dinheiro para poder fazer nada. O que aquele rapaz faz? Ele começa a ver que a sua vida agora era uma vida indigna. E esse rapaz, depois de ele ter perdido tudo, começou a passar necessidade. Isso é algo que nós podemos ver que causa na pessoa uma desgraça física, emocional e espiritual. E aquele rapaz que, criado numa boa família, criado num lar tão importante, e agora ele passa a ver que a sua vida estava numa tragédia. E uma terceira coisa que a gente pode entender, que as consequências, quando abandonamos a Deus, nós não conseguimos enxergar a vida miserável que vivemos. E prova disso foi que esse jovem, ele, passando necessidade, foi e agregou-se a um dos cidadãos daquela terra. E aquele homem, aquele cidadão, tomou-o como escravo e mandou para cuidar dos porcos. E ele lá, guardando os porcos, cuidando dos porcos, desejava ardentemente comer a comida dos porcos. Ele não estava mais enxergando a vida miserável que estava vivendo, uma vida
totalmente desprovida de um amor, um sentimento, algo como que desumano, algo que sofrível. E aquele rapaz, com toda a força, vigor, começa a ir cuidar de porcos. E para um judeu, não existe coisa mais humilhante que o porco para os judeus é um animal repugnante e o contexto social, econômico, político, todos esses contextos que nós podemos imaginar, os judeus têm o porco como o pior de todos os animais. E aquele rapaz foi cuidar justamente de porco. E agora você imagina ele vivendo ali junto com os porcos, trabalhando diuturnamente com os porcos. A sua vida física começou a mudar, o semblante daquele rapaz começou a mudar. As suas roupas começaram a se estragar. Ele não tinha dinheiro para comprar comida. A sua higiene pessoal. Os cabelos começaram a crescer, a barba começou a crescer, as unhas começaram a crescer sujas. Os sapatos provavelmente devem ter perdido. A roupa ficou toda surrada, toda remendada. E começou a sentir-se mal, aquele cheiro. A tal ponto que o cheiro dos porcos infiltrava-se na sua carne, que ele não conseguia mais nem sentir isso, provavelmente. A tal ponto que ele quis comer a comida dos porcos. E você que já viu um chiqueirão de porco, você sabe muito bem o que é cuidar de um porco, o que o porco come. O porco come o resto daquilo que nós, seres humanos, comemos. Tudo aquilo que nós rejeitamos, que não queremos mais, tudo aquilo que não presta, é dado para o porco. E os porcos comem aquilo. E aquele rapaz, criado numa boa família, com todos os cuidados, todo o carinho na vida, de repente passa a comer comida de porcos. Veja como é as circunstâncias de estar abandonando algo muito importante. E ele começa a desfrutar daquilo e não podia nem comer direito. Os porcos eram a prioridade para aquele dono. Não era, rapaz? Veja que a inversão de valores. Os porcos se tornaram prioridade para o dono e o rapaz se tornou escravo desse homem. Ah, quanta tristeza no coração daquele rapaz. Quanta angústia, quanto sofrimento. Até que, de repente, depois de uma circunstância mais sofrível, aquele rapaz ele volta à sua mente e fica imaginando, e como ele fica pensando. E quando ele vê na situação totalmente paupérrima, destrutível, já sem nenhuma esperança na sua vida, esse rapaz que outrora era rico, era dono, torna-se escravo, torna-se pobre, miseravelmente. Mas ele lembra de uma coisa. Aí é que vem agora o amor de Deus. Ele lembra-se de algo que diz o seguinte, versículo 17, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Quantos? Eu sei que todos que trabalham com meu pai têm sustento, têm sua casa própria, têm a sua vida, têm um cuidado maior. Mas precisava algo ser feito. E ele fez. Ele fez. E aquele rapaz quebrou uma das coisas mais difíceis de serem quebradas no homem, a arrogância, o orgulho e a soberba. E quando ele quebrou o orgulho, a arrogância e a soberba, ele pôde dizer, eu vou ir com meu pai e vou lhe dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. E vou pedir perdão. E ele fez. Se você continuar lendo esse texto, é um texto fantástico, lá em Lucas 15, se você continuar lendo, você vai ver que quando ele vai para o Pai, ele retorna. Ele não quer ser uma pessoa orgulhosa. Muitas vezes nós somos orgulhosos. Não queremos quebrar a nossa soberba. Nós não queremos quebrar o nosso sentimento egoísta. Nós não queremos
nos quebrar perante Deus, nos humilharmos perante Deus. O apóstolo Pedro diz assim na sua carta, no capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos sob a poderosa mão do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Você que está me ouvindo, saiba que Deus quer pessoas humildes. Talvez você errou, você precisa ser restaurado, voltar ao caminho do amor de Deus. Voltar como esse filho fez. E quando ele voltou para a casa do pai, sabe o que aconteceu? O pai, que estava esperando aquele filho com tanto valor, com tanta alegria, viu de longe aquele menino maltrapilho, barbudo, cabeludo, descalço, fétido. De repente olha aquele menino de longe, que talvez as outras pessoas ali, todos os trabalhadores, devem ter olhado aquele rapaz e perguntado quem é aquele homem, quem é aquele maltrapilho, aquele andarilho que está vendo tudo sujo ali. Todas as outras pessoas não reconheceram, mas o pai reconheceu. O pai viu de longe e ele viu que era o seu filho. E ele chama o filho, ele corre para o filho e o abraça. Mesmo sujo, mesmo fétido, mesmo maltrapilho, mesmo descalço, mesmo com a situação que ele estava vivendo, o pai disse, meu filho, você voltou. E aquele filho diz para o pai, pai, eu pequei contra o Senhor, me perdoa. E o pai faz uma festa, tira aquela roupa imunda, aquela carcaça, aquela roupa suja, fétida, aquela roupa toda rasgada. Tira aquela roupa, dá um banho no filho. Ele manda o filho cortar o cabelo, fazer a barba, pôr uma sandália nova, pôr um anel na mão, dizer, esse é meu filho, esse é o selo da aliança que eu fiz com ele. É isso que Deus quer com você, é isso que Deus quer comigo, é isso que Deus quer de nós. E ele fez tudo isso. E o filho pôde desfrutar das melhores, de todas as coisas que ele pôde desfrutar. Uma festa, a alegria. E aquele filho pôde sentir que o pai jamais o abandonou. Não foi o pai quem o abandonou, foi ele quem abandonou ao pai. Por isso, você que está nos ouvindo nesta tarde, saiba de uma coisa, Deus está esperando você retornar. Não tenha vergonha dele. Leve esta palavra que você tem no seu coração, um amor, um carinho, para as pessoas que não conhecem. Quantas pessoas talvez você conheça que estão precisando desta palavra de apoio, de ânimo, de fortalecimento? Quantas pessoas estão vivendo neste momento um terrível momento? Vivendo como escravos. Por quê? Porque não conseguem enxergar o erro. E quando não consegue enxergar o erro, alguém precisa ajudar. Alguém precisa alertar. Olha, você está no caminho errado. Salomão nos diz o seguinte, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu final são caminhos de morte. A pessoa não consegue viver de maneira digna. Está tudo errado. Ela passa a ser escravo da sua própria vaidade, do seu próprio pecado. Não desfruta como um filho, como um verdadeiro livre que devemos ser. Não consegue comer as iguarias que Deus põe nas nossas mesas, mas vive de lavagem. Quantas pessoas vivem presas no mundo das drogas, dos vícios, no mundo da perdição, não conseguem viver dignamente, não conseguem desfrutar, vivem num subterfúgio, num mundo subterrâneo de imundícia, escravidão. E o Senhor das trevas, Satanás, tem colocado mais ainda peso sobre as pessoas e proíbe até de comer a imundícia que ela está vivendo. Isso não é vida. Isso não é vida. Não é isso que Jesus veio nos trazer. Jesus veio nos trazer o viver na alegria, na paz, no amor. Por isso que ele nos diz, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu quero dar para você o melhor.
E outra situação, as pessoas não conseguem enxergar a vida miserável que vive, cuidando de porcos, no imundo, cuidando de uma maneira até desumana, desnatural. Não consegue mais sentir o cheiro de nada. Por quê? Porque as fezes e o cheiro dos animais, os porcos, estão incrustadas em suas narinas, que ela não consegue mais sentir o cheiro de coisas boas. Ela não consegue mais viver a sua vida. Quando você chega do trabalho, depois de um dia cansativo, você vê isso, você tira a sua camisa, a sua roupa, e você vai tomar um banho, e você vê que a sua camisa está um pouco fétida, e por causa do dia caloroso, quente, aí você toma um banho, você passa um desodorante, um perfume, pronto, volta aquela alegria, aquele fragor no seu nariz, e você sente como um novo dia, como um renascer na sua vida. Quem dirá para uma pessoa que está vivendo debaixo de uma pressão, vivendo como nesse chiqueirão espiritual, e de repente toma um banho da graça de Deus, da água viva que é Jesus, troca suas roupas e coloca uma roupa, veste nova e passa o perfume, o bom perfume de Cristo. Veja que diferença, veja que coisa maravilhosa, a transformação de uma nova vida, a transformação daquilo que Deus quer fazer com o ser humano. Mas as pessoas preferem viver no mundo da imundícia, da sujeira, do que viver na presença de Deus. Medite nisso, compartilhe isso. Leia esse texto de Lucas, capítulo 15. Você vai ver do versículo 11, mais ou menos, até o versículo de número 30. Você vai entender esta história de bênçãos que Deus realizou na vida desse jovem. E Jesus contou essa história para nós, para que nós pudéssemos entender a profundidade do seu amor. E ele veio a esse mundo buscar e salvar o perdido. Ele veio por mim, por você. Sinta-se que esta palavra foi algo de Deus para a sua vida. Se não foi para você, eu sei que você pode compartilhar com alguém que você ama, alguém que está vivendo esta vida dissoluta e precisa restaurá-la e voltar para os caminhos do Senhor. Buscar o Senhor e sentir o Senhor. O profeta Jeremias disse o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Não tenha vergonha de Deus, não tenha medo de Deus. Sinta que Deus irá fazer uma grande obra. Que Deus os abençoe ricamente, você, a sua família, o seu lar, o convívio com as pessoas que você tem, o seu trabalho, que você possa exalar esse bom perfume de Cristo para as pessoas, que as pessoas possam ver em você a diferença e saber que Jesus tem sempre o melhor para a sua vida. Amém? Nós estamos aqui todas as quartas, todos os sábados, às 11 horas da manhã, horário do Brasil, às 16 horas aqui, horário da Europa. Queremos poder divulgar isso, queremos falar do amor, pregarmos o amor de Jesus, que você possa sentir que Jesus o ama acima de todas as coisas. Saiba disso. Jesus te ama. Ele quer o melhor na sua vida. Deus os abençoe rica e poderosamente. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.